O vídeo de hoje vamos testar a base 2 em 1 da Mislari. Oi meus amores, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão bem? O vídeo de hoje, como eu falei pra vocês, vai ser testando, tendo primeiras impressões de um dos últimos lançamentos da Mislari, que é a base 2 em 1, que ela é, além de base, é corretivo. Ela vem assim, ó, nessa, digamos, casezinha, nessa latinha, né? Só que de acrílico. Então, se você quer saber qual vai ser a minha primeira impressão, o que é que eu tenho pra falar aqui dessa base, continue assistindo o vídeo. Eu queria muito comprar a base da Kat Von D, que não é mais Kat Von D, é KVD Beauty, eu acho que é assim, que tem a mesma proposta. Eu acho que essa base foi uma inspiração da KVD. Qualquer coisa eu vou deixar a foto aqui pra vocês. Porém, as promoções passaram e ela tá lá o preço cheio, de 200 e tralalá. Então, como eu ainda não posso comprar essa base, eu venho trazer essa daqui. Acredito que seja a versão baratinha da Mislari. Ela diz aqui que é uma base de alta cobertura, contém um fator de proteção 20 e tem um acabamento de efeito natural. A cor que eu escolhi foi a cor ML030. Eu comprei na perfumaria mesmo, não comprei pela internet. Eu espero ter acertado na tonalidade. Misericórdia, parece que vai ficar claro. Mas tinha poucas tonalidades e então eu pensei que essa aqui ia ser boa pra mim. Quando vocês forem comprar a base de vocês, ela vem assim, ó, nessa caixinha e tá escrito Skin Balm, base mais corretivo, fator de proteção 20. Espera aí que eu já mostro pra vocês, porque tá estourando. E ela é um produto vegano. Ai, tá tão pequenininho aqui, misericórdia. É livre de crueldades animais. É um produto testado dermatologicamente. Ele promete ter uma textura leve e cremosa. Permite construir camadas. Ele mantém uma hidratação prolongada. E também tem uma ação antioxidante e oil free. Aqui ele não fala mais nada. E porque ele também tem uma ação prolongada e uma ação antioxidante? Porque ele contém vitamina E, ele trata os poros, previne o envelhecimento precoce e bioactive, acho que assim é a pronúncia. E essa é a base da Mislari. Abaixei um pouquinho a luz, meninas, pra vocês conferirem, no detalhe, a caixinha. Essa aqui é a composição, a promessa, mais algumas promessas. Não tem nada demais, é simplesinha a embalagem. E o produto em si é assim, uma embalagem de acrílico, a cor e a validade aqui atrás. Eu ainda não testei, mas eu fiz um swatch, olha só. Ela tem aquelas texturas, geralmente essas bases que são assim compactadas, elas têm uma textura um pouco grossinha. Vou fazer um swatch aqui, ó, pra vocês. Passar mais uma vez. Me parece que ela é sim construível. E assim está a minha pele, ó. Está limpa, não está hidratada, mas vou fazer o quê? Hidratar um pouquinho, porque no mínimo a pele tem que estar hidratada, né, meninas? Quando a gente for passar uma base, eu geralmente gosto de aplicar um creme depois que eu saio do banho. Porém, eu deixei para aplicar aqui junto com vocês, tá? Que inclusive a minha pele está tão seca hoje. Geralmente ela é mista a oleosa, né? Vocês sabem. Mas hoje ela está um pouco sequinha. Bom, pele hidratada. O que eu vou fazer, meninas? Como eu falei pra vocês, essas bases assim compactadas, eu tenho, acho que do Avon, tenho de umas duas marcas aqui que ela é compactada. Elas são mais grossinhas. Algumas pessoas fazem o quê? Colocam um diluidor, misturam e aplicam no rosto. Como vai ser um vídeo de testando, tendo primeiras impressões, eu não vou misturar com nada. Vai ser assim, somente a base. De um lado eu vou aplicar com a esponja e do outro lado eu vou aplicar com o pincel pra vocês verem se ela vai riscar, se ela consegue dar um acabamento bom com o pincel. Porque hoje eu acredito que a maioria fazem o quê? Pode ser que aplique com o pincel e depois vem dando acabamento. Ou aplica tudo mesmo com a esponjinha. Estou aqui, ó, com a esponja da Mariana Saad. Ela está umedecida, então a base vai ficar um pouco mais emoliente, ó. E olha só, vamos aplicar aqui do lado pra ver se ela vai sumir, o que ela vai fazer, ó. Ela vai ficar um pouquinho claro pra mim. Essas bases compactas, elas geralmente não oxidam muito, mas vamos ver, né? Eu não gosto de base de acabamento reboco. Eu sou do time que gosta da pele um pouco mais naturalzinha, sabe? Mas vamos testar aqui a base, ver o quanto que ela cobre. Vocês viram que a minha pele tinha bastante manchinha, né? E olha só, dá pra ver que sim, ela tem cobertura.
E sim, ficou um pouco claro pra mim, ó. Acredito que a próxima tonalidade que daria certinho pro meu tom de pele. A maioria das luzes da perfumaria, olha, engana, viu? Tomem cuidado. Então, prestem atenção na dica. Quando forem na perfumaria, prestem atenção na iluminação, porque tem várias luzes brancas. Procure uma luz assim mais natural pra poder testar a base. Eu vi lá pela embalagem mais ou menos o tom que ia ficar da minha pele e assim, ó, enganei, viu? Mas aí o que a gente faz? A gente conserta com pó, né? Eu ainda não vi o acabamento bem de pertinho, eu tô conferindo junto com vocês. Eu tô vendo que ela deu uma média cobertura. Pra mim não tá leve, porque ó, olha só o quanto cobriu o meu lábio. E vamos ver aqui de pertinho. Deixei a luminosidade mais baixa para vocês conferirem, ó, o lado sem base, o lado com base. Aqui eu digo para vocês que tem uma cobertura média. Eu não sinto que eu estou de base, parece que ela já está secando. Mesmo assim, eu vou pegar mais um pouquinho, ó, de base com a esponja mesmo. E eu acabei de aplicar, rasgar a base com a unha, ó. E olha só, vamos aplicar aqui na região da olheira. Que como ela é base corretivo, vocês podem acrescentar mais ela na região onde vocês têm mais manchinha e onde tem mais olheira. E olha só a diferença. Pra mim, meninas, esta base com a primeira camada já estaria de bom tamanho. Porque como eu falei pra vocês, eu gosto de um acabamento assim um pouco mais naturalzinha, sabe? Por mais que a base prometa ser uma cobertura alta, vocês podem sim deixar um acabamento mais natural aplicando um pouquinho de base, né? Porque o que é que vai cobrir não é a quantidade, e sim a cobertura. Lógico que a quantidade também ajuda bastante, mas se a base é boa, assim só de primeira, uma leve camada já vai cobrir bastante. Olha aqui, ó, 2 camadas. Aqui eu já falo que sim, que ela tem uma alta cobertura, só que eu não acho que é aquela cobertura que deixa bem reboco, bem pesado, ó. Já dá pra ver que ela dá uma acumuladinha, ainda tá secando, né? Ela não tá evidenciando os meus poros, apesar que nessa lateral aqui tá evidenciando sim, ó, mas aqui na frente não está. Eu acho que ela evidenciou um pouco mais os meus poros. Hoje é um dia que os meus poros estão bem dilatados, olha só, mas ela fica com um acabamento muito bom, ó, lisinho, tá secando. E enquanto seca o outro lado, vamos aplicar aqui, ó, com o pincel, tá? Um pincel kabuki mesmo, esse é da Macrylan. Meninas, eu estou passada. Eu pensei que não ia gostar da base com a aplicação com o pincel, mas olha só, a esponja, pincel. Vocês conseguiriam perceber se foi realmente aplicado com o pincel? Pra mim, quase não tem diferença. Uma camada, vou pegar aqui, ó, mais com o pincel. Tô dando batidinhas, não tô arrastando. Vamos ver se arrastar risca. A maioria das bases risca, né, quando arrasta. Vocês estão vendo aí que sim, né? Mas com o pincel, ó, dá batidinhas. Estou um Gasparzinho, misericórdia. Bem que eu poderia ter escolhido um tom mais escuro, né? Porque, meninas, de cara, eu gostei bastante da base. Não sei como ela vai se comportar durante o dia a dia, não sei se ela vai acumular, se vai craquelar, mas de cara, eu gostei. Ela não tem um acabamento mate, ó, tem um acabamento com um leve viço, né? Não aquele aspecto oleoso, na minha opinião. Porém, com a esponja, eu acho que modifica um pouco, ó. Eu passei aqui, ó, o dedo, tá vendo que retirou um pouco do viço? Porque esse pincel é tão bom que ele acaba dando uma polida na base, ó. Vou finalizar aqui com a esponja pra vocês verem. Ela fala que é uma base livre de óleos, mas eu sinto que ela é uma base hidratante, ó. Só aqui de conversar com vocês, deu uma pequena acumuladinha aqui, ó, na linha inferior, mas o que a gente faz? A gente sela essa pele, né, pra poder sair. É uma base que não tem cheiro, é uma base que sim, consegue construir camadas. Vocês viram que eu não apliquei primer, porque eu queria ver como a base ia se comportar diretamente na minha pele, somente com hidratante. Porque eu sempre falo pra vocês, antes de aplicar uma base, no mínimo, vocês têm que estar com a pele hidratada. E foi isso que eu fiz, ó. Gostei muito do acabamento dela, da cobertura dela. Por enquanto, a promessa dela está seguindo, que seria uma permissão de construção de camadas. Então, vocês viram que eu apliquei aqui 2,5 camadas, mais ou menos. A textura dela, eu achei sim uma textura leve, uma textura cremosa, porque às vezes aquela base é bem grosseira e você tem dificuldade para espalhar, não é o caso dela. Como eu fiz aqui, ó, o swatch para vocês, bem fininho, ela tem uma textura bem fininha, ó, e vocês viram que o tanto que a gente tá conversando, a base ainda estava secando, né? Acredito que vai transferir.
Olha, esse lado tava mais molhado. Transferiu. Esse outro lado transferiu menos porque é o lado que tá mais seco. Vou pegar aqui um pouco de água e a gente vai fazer o teste pra ver se ela é pelo menos um pouquinho resistente à água, tá? Ela não é tão resistente à água, meninas, porque, ó, ela misturou um pouquinho com a água. Olha o tanto que abriu aqui, ó, tá vendo só? Na verdade, então, ela não é resistente à água, ela não é uma base que dilui na água, mas ela abriu, ó. Como eu não apliquei pó desse lado, eu vou aplicar o pó. Vamos ver se ela vai abrir da mesma forma desse lado, estando selada, né? Então, olha só, a base está selada. Ignorem o nariz, porque eu andei encostando nele. Mas esse é o tipo de base que sim, evidenciou bastante os meus poros. Na promessa, a Miss Lari diz que trata os poros. Então, pode ser que conforme você esteja utilizando o dia a dia, os poros diminuem, tá? Então, vamos ver o que vai acontecer agora com a pele selada. Ai, parece que eu tô me afogando. Misericórdia. Olha, meninas, mesmo com a pele selada, ela acumula, tá vendo? Olha aqui esse lado, onde que acumulou. É justamente aonde que eu tenho linhas de expressões, sabe? Ó, quando eu faço assim, foi aonde que acumulou. Marcou bastante. Agora eu tô retirando o excesso. E olha só, meninas, como marcou aqui, misericórdia. Tá certo que ela não tem nenhuma promessa de ser resistente à água, mas é bom a gente testar. Agora eu estou retirando aqui o excesso, que nós iremos conversar agora. O que você achou dessa base, Daniele? As promessas dessa base, meninas, ter uma textura leve e cremosa foi confirmada. Vocês viram que tem uma textura construível, uma textura super fácil de trabalhar. Não é aquela textura que você tem que trabalhar rapidamente. Ela não retira a cobertura de baixo assim que você aplica a segunda camada. Ela sim é construível. A promessa de construir camadas foi confirmada e assim com êxito. Hidratação prolongada, eu acredito que sim. É uma base de longa hidratação. Pelo fato de eu sentir que a minha pele não está com base, conforme a gente ia conversando, eu sinto que a minha pele estava se adaptando à base. Eu não sinto nada repuxando. Ação antioxidante só mesmo durante o dia a dia, que eu teria que estar utilizando e vim contar pra vocês. Sobre o tratamento de poros também. Sobre uma base de hidratação, eu acredito que ela tem sim vitamina E. Porque como eu falei pra vocês, não sinto a pele repuxar, eu sinto a pele super confortável. Elas também não, é uma base que não tem cheiro. Eu acredito que as pessoas de pele super secas, mista também vai gostar, porém tem que tomar cuidado porque vocês viram que ela sim acumula, ela marcou bastante as minhas linhas de expressões aqui ó, no meu bigode. Lógico que ela acumulou ainda mais depois que eu fiz o teste de água, porque se às vezes a chuva pega a gente desprevenida, acontece o quê? A gente, claro que se molha, né? Então, se no dia que você vê que vai chover, não utilize essa base porque você vai ficar derretida. O valor que eu paguei, eu acho que foi por volta de 20, 22 reais, foi na perfumaria. Acredito que em outros lugares deve ter mais barato. A quantidade desse produto vem 12 gramas, porém eu falo pra vocês que ela rendeu mais com a aplicação com o pincel, que vocês sabem que o pincel quase não absorve. A esponjinha absorveu um pouquinho mais e também deixou a base um pouco mais fluida por a esponja estar úmida. Eu gostei sim dos dois acabamentos, tanto com a esponja quanto com o pincel. Aí em casa, se você fizer o teste, me fala aqui nos comentários que eu vou amar saber. E vocês me perguntam, Daniele, você compraria novamente essa base? Meninas, de verdade, eu compraria somente se eu tivesse achado a tonalidade. E é claro, né? Eu compraria sim, só que com a minha tonalidade. Porque essa base eu indicaria para os dias que estiver muito, muito seco. Ela vai realizar uma hidratação prolongada e isso é que a gente precisa. Ela acumula? Acumula. Aí vocês fazem um skincare assim, ó, bem bacana. Sela a pele assim, adequadamente mesmo, para essa base não ficar acumulando. O vídeo de hoje é esse. Eu já vou ficando por aqui. Me fala nos comentários o que vocês acharam dessa resenha, que eu vou amar saber. Ah, eu não sei se eu falei pra vocês, mas eu vou repetir antes de sair. Ela contém 12 tonalidades, tá? Então fiquem com Deus, um beijo e até a próxima. Tchau!